Abreação. Há sempre risco nas definições muito sumárias, o de suscitar uma visão enganosamente simples do objeto definido. Pesquisando uma definição razoável para abreação, encontrei na obra de Rachel Baker essa enganadora simplicidade. Vejamos: abreação, levantamento de uma experiência originariamente muito penosa para ser lembrada, por expressar emoções que não foram à época expressadas, libertando assim a pessoa do dano causado. Baker, Rachel, 1955. Ditas assim as coisas, parecem simples demais, o que está longe de ser verdadeiro. Não basta você recordar-se de uma experiência penosa e expressá-la para que você se libere das aflições que ela lhe acarreta. É claro que não podemos exigir muito mais do que isso de uma definição de 2, 3 linhas. Mas é preciso estar bem alertado para o fato de que as coisas não se passam com tal simplicidade, eficiência e rapidez, ainda que o mecanismo seja aproximadamente esse. Tentemos, contudo, aprofundar mais o conceito. Em primeiro lugar, a palavra em si, abreação. O que vem a ser isso? Como a gente costuma dizer na infância com os brinquedos, o melhor é desmontá-la para ver como ela é por dentro. Abreação. Por pouco que a gente saiba de gramática, dá para identificar o ab, às vezes acompanhado de um S eufônico, como uma partícula que significa afastamento, separação, privação. Ou seja, uma partícula mais para o lado da negativa, como se pode ver de um exemplo fácil. Abster-se, isto é, abster-se, deixar de ter, renunciar à posse de alguma coisa. Ao que se depreende, portanto, a abreação seria uma reação normal e até salutar, mas que as conveniências nos levaram a reprimir, recalcar, sufocar. O patrão dá uns berros sem muita razão com o empregado, mas este engole em seco e se cala para não perder o emprego do qual depende para viver. Aliás, engolir em seco e engolir um desaforo são expressões adequadas. De vez que em tais situações estamos realmente absorvendo com as nossas estruturas psíquicas um caroço altamente indigesto, que certamente vai fazer mal e causar distúrbios.
Freud, homem da liberação total, aconselharia por certo a devolver o desaforo ao patrão, perder o emprego e arcar com as consequências. Essa ideia, aliás, tem sido posta em prática por muita gente. Há fábricas e escritórios com uma salinha à prova de som e de murros a qual o empregado ofendido pode recolher-se por alguns minutos para descarregar sua frustração. Para facilitar o processo, há até retratos do patrão ou do contramestre desaforado, saco de areia para lhe dar seus murros. E, naturalmente, privacidade para berrar à vontade os desaforos que teve de calar para salvar a pele. Recorramos, porém, ao providencial e infalível mestre Aurélio. Começa que ele separa a palavra em duas, o que já facilita a abordagem. Ele escreve ab-reação, indicando que não se deve pronunciar abre-ação, e sim ab-reação. Explica que ela vem do alemão Abrication e define descarga emocional mais ou menos intensa, na qual o indivíduo revive um acontecimento traumático que o libera da repressão a que estava submetido e que pode ser espontânea ou ocorrer no curso de certos processos psicoterápicos, por ação deles. Agora a coisa está mais clara. Vemos ali uma expressão-chave: descarga emocional. Vemos que o núcleo do conflito é um acontecimento traumático. Veremos daqui a pouco o problema do trauma. E vemos a palavra repressão. Não se iluda, porém, o leitor que a coisa é mais fácil de definir do que a de conseguir. Os conceitos básicos, não obstante, estão bem colocados. Reparos eu poria apenas na tal liberação. Continuo vendo no conceito freudiano da liberação de instintos, de impulsos e de emoções uma contradição intrínseca com a sua própria doutrina, quanto ao papel civilizador do ego. Uma liberação indiscriminada dos impulsos e dos instintos se choca de cabeça com os objetivos claramente evolucionistas do ego. Enfim, como não sou psicanalista, o problema não é meu. Estou certo de que eles têm as suas explicações e justificativas para isso tudo. Mas que doutrina não as tem?
A quem não souber justificar-se nas suas reações ou aparentes contradições, está condenado à extinção. O problema básico da psicanálise, a meu ver, e por aí isso é bom ser leigo e descompromissado, está no casulo de dogmas que seus formuladores teceram. Em torno de conceitos muito lúcidos e achados de grande valor teórico e operacional. Sem os tais dogmas, o pansexualismo, a sexualidade infantil, a rigidez teórica de alguns complexos, Édipo, Electra, castração, e outros de menor porte, a psicanálise é uma doutrina muito inteligente. Da destilação disso que aí ficou dito, podemos, portanto, encontrar no fundo da proveta o conceito de que a abreação é irmã gêmea ou prima em primeiro grau da catarse, ou seja, um dispositivo de purificação interna. Chega-se a isto por uma racionalização do problema, o posicionamento do núcleo traumático numa perspectiva que não o elimina da memória, mas o situa em escala hierárquica de valores que minimizam ou eliminam a sua ação deletéria sobre o psiquismo. Algo assim como isto, realmente. Aquele contramestre me humilhou com a sua gritaria e seus desafios. Mas ele que se lixe. Eu sei o que estou fazendo na minha profissão. Não é o seu mau humor que vai me forçar a fazer a loucura de dar um pontapé na sorte e perder o emprego que conquistei com o meu trabalho e o meu esforço. Não vou dar a ele a oportunidade de me destruir. Afinal de contas, ele pode ser até um bom sujeito, que não sabe controlar bem os seus impulsos de agressividade, como eu aprendi a controlar os meus. É possível que seja até infeliz, com a família, sei lá. Ou então, é uma besta. E não vou permitir que ele me ponha para fora de uma posição que não me foi dada de presente. Isso até poderia ser uma abreação pacífica, uma liberação inteligente que se recusou a descer ao nível da violência que acarretou o conflito. Logo, uma vitória do ego, que deve saber sempre o que é melhor para nós. Se ele não souber, o superego saberá, infalivelmente, e se incumbirá de ditar as correções que se fizerem necessárias. A abreação
É, pois, basicamente, um processo de reviver o episódio traumático e abrir algumas válvulas para aliviar a pressão interna que já pode haver alcançado o estágio da somatização das tensões, ou seja, a conversão delas em sintomas orgânicos, dores, úlceras, distúrbios cardiovasculares e coisa dessa ordem. Quando as causas do conflito estão facilmente ao alcance do consciente, não estão facilmente ao alcance do consciente, ou no dizer de Freud, mergulharam no inconsciente, a tarefa é bem mais difícil. Quais são elas? Onde estão? Por que desencadear o processo traumático? Como trazê-las à tona para explodi-las? Freud achava, isso mesmo dizem ele e Breuer no famoso estudo sobre a histeria, que revivendo e dando livre curso em palavras e atos às emoções originalmente excluídas do consciente, a pessoa se cura. Escreve Breuer que esse processo não difere das situações da vida diária. Aristóteles expressou o mesmo ponto de vista quando observou a função do drama na catarse mental. Breuer, AA 1944. Não parece, pois, tão despropositada a teoria do psicodrama como reconstituição do passado traumático. Para que possamos analisar de uma posição em que somos favorecidos por melhor senso de perspectiva, melhor equilíbrio emocional. A essa altura, já assentou a poeira das emoções mais fortes. As aflições daquele momento, que parecia tão arrasadoramente trágico, se colocaram hierarquicamente não como a montanha que parecia, mas como uma simples colina. Ou talvez um monte de areia perdido na praia imensa dos nossos valores permanentes. O psicodrama seria, pois, válido não apenas como mera técnica de reconstrução do crime, usualmente empregada pela polícia para estudar detalhes importantes e esclarecedores mas como a revivescência das emoções num momento de cabeça mais fria, em contexto diferente. Em que a nossa capacidade de aferição dos valores íntimos não estaria mais sobre a terrível pressão de emoções em descontrole. Nesse sentido, e não sei se os doutos concordariam comigo, o psicodrama tem também aspectos e características de abreação. A Memória e o Tempo, Hermínio Miranda.